Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre pesquisa operacional. E para isso, estamos aqui com um modelo que nós vimos no vídeo anterior. Então, lembrando, é um problema nutricional, então uma empresa vai lançar um determinado produto no mercado. Esse produto deve cumprir algumas quantidades mínimas de determinados nutrientes e pode ser feito de até 4 ingredientes. A diferença desse exemplo do anterior é que aqui nós estamos com outros valores de parâmetro. Observe que a solução ótima, que é R$ 166,25, posso entrar aqui no solver e rodar novamente para conferir, R$ 166,25, indica que devemos produzir esse nosso suplemento com 12,5% do ingrediente 2 e 87,5% do ingrediente 3. Nós vimos aqui que devemos ter uma quantidade mínima de cada nutriente. O que acontece é que você também pode, nesse tipo de problema, nesse modelo de problema, definir uma quantidade máxima que você quer de um nutriente. Embora aqui o nome seja nutriente, vamos supor, o nutriente 2 pode ser sódio, pode ser uma gordura, ou algo que, em uma pequena quantidade, vai fazer bem, mas se passar determinado nível, se você colocar muito, vai trazer um efeito negativo para o seu produto. Então, é o mesmo raciocínio, só que o contrário do mínimo. O mínimo você define uma quantidade mínima para que seja, vamos supor, que o seu produto seja bom para algo. E na quantidade máxima, você define uma quantidade que a partir daquilo dali vai ser algo que vai ser ruim para o seu produto. Então, eu vou definir aqui a coluna do máximo. Então, vou botar aqui, máximo. Então, nós vamos definir aqui os valores. Mas antes de fazer isso, vamos olhar aqui o nosso resultado atual. Ele está aqui em R$ 166,25 na solução ótima. Podemos ver também o pior cenário. Então, vou marcar aqui max. No pior cenário, nós temos um custo total de 215,61. Só para nós sabermos aqui qual que é a amplitude que temos na nossa solução. Então, eu vou voltar aqui para minimização. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou botar aqui o máximo somente em uma restrição. Somente nessa restrição, na restrição do nutriente 2. Então, eu vou falar aqui no máximo 40 gramas do nutriente 2. Observe que deve ter no mínimo 30. Atualmente está com 45. E eu quero que tenha no máximo 40. Então, a solução que até então era viável, deixou de ser quando acrescentamos essa restrição daqui. Então, aqui no solver, eu vou adicionar essa restrição. Vou vir aqui no solver e clicar em adicionar. Referência de célula, clico aqui no valor. Esse valor tem que ser menor ou igual ao valor daqui. Então, dou OK e clico em resolver. Antes de clicar em resolver, vamos guardar aqui o número R$ 166,25. Resolvi, fechei. Observe que agora o meu custo aumentou. De 166,25 passou para 178,42. Um pouco mais de R$ 12 de aumento. Quase 10%, aproximadamente uns 8%. Observe que agora a minha restrição aqui é cumprida. Eu tenho exatamente a quantidade máxima de nutrientes 2. Eu vou continuar tendo mais do nutriente 1 na minha combinação. Eu tinha aqui no mínimo 5. E eu tenho 5,57. O 2, nós temos exatamente a quantidade máxima que nós podemos ter. Nutriente 3, nós temos praticamente o dobro do mínimo. Ou seja, tinha que ter no mínimo 2 e tem 3,66. Do nutriente 4, nós temos que ter no mínimo 12 e temos 14,34. E do nutriente 5, nós temos exatamente a quantidade mínima, que são 30 gramas. Observe que nem sempre é possível determinar esse valor máximo aqui, considerando os ingredientes que você possui à sua disponibilidade. Por exemplo, vamos supor que esse nutriente 3, eu exigi aqui que seja no mínimo 2. Mas vamos supor que agora eu queira que seja no máximo 3. Vamos ver o que acontece? Vou vir aqui no solver, vou adicionar uma nova restrição, vou clicar nesse valor, menor ou igual, o 3. Vou dar um OK
e vou resolver. Então observe aqui, o solver não encontrou uma solução viável. O solver não consegue encontrar um ponto para o qual todas as restrições são satisfeitas. O que isso quer dizer? Com os produtos que você tem aqui, não é possível cumprir essa restrição. E, analisando aqui, podemos até identificar isso. Por quê? Observe que, em relação ao nutriente 3, o ingrediente 1 e 2 tem exatamente a quantidade máxima. E o ingrediente 3 e 4 tem mais do que 3. Então, se o meu nutriente 3 fosse ter no máximo 3, eu poderia somente utilizar os ingredientes 1 e 2. Não poderia usar o 3 e o 4. O problema é que se eu utilizar somente o 1 e o 2, não é possível eu respeitar as outras restrições. No caso, qual restrição? Podemos até analisar aqui. A restrição 1 ela é cumprida, a restrição 2 é cumprida, a restrição 3 é cumprida, a do 4 é cumprida, mas do nutriente 5 não é possível. Observe que se eu utilizar somente o ingrediente 1 e 2, o ingrediente 1 tem 18 gramas do nutriente 5 e o ingrediente 2 tem 16. Só que na minha restrição eu tenho que ter 30. Então não tem como eu ter 30 gramas do nutriente 5 utilizando somente o ingrediente 1 e 2. Eu tenho que ter um pouco do 3 e 4, justamente porque observe que eles possuem 32 e 45 respectivamente. O problema é que eu não posso utilizar o 3 ou 4, porque senão eu não vou respeitar essa restrição. Então, nesse modelo, considerando aqui que eu tenho que ter 3 gramas, eu não tenho uma solução viável para isso. O que a gente pode fazer é aumentar. Então, por exemplo, vou botar 4. Será que vai ter uma solução viável? Podemos testar. Então, vem aqui no solver e testamos. Observe. Com 4, ele já encontrou uma solução. O solver encontrou uma solução. Então, chegou aqui na solução de 4, que é justamente a solução anterior, onde nós tínhamos 3,96. Então, na verdade, aqui estamos com folga. Essa restrição não está sendo obrigatória. Então, o 3, nós vimos que não é possível. 4, nós vimos que é possível. E será que é no meio? Então, vou botar aqui 3,5. Vou resolver. O solver não encontrou uma solução viável. Podemos ir aumentando para 3,8. Também não encontrou. Vou deixar 3,9. Também não é possível. Então, eu vou voltar aqui para 4. Podemos ver aqui que a quantidade mínima que nós podemos ter do nutriente 3 é bem próximo desse valor que está aqui. Podemos até conferir. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 3,95. Vou resolver. Observe que nem com 3,95 ele cumpre todas as restrições. Vou botar 3,96. Também 3,96 não consegue cumprir. Vou voltar a 4. Então, nós podemos garantir que essa é a quantidade mínima que nós podemos... a quantidade máxima, na realidade, é a quantidade máxima do nutriente 3 considerando essas restrições. Ou seja, aqui no nosso valor, eu só posso colocar um valor que seja maior ou igual a isso daqui. Tanto que quando nós colocamos qualquer valor abaixo disso aqui, o nosso problema não resolveu. Em outras palavras, 3,96 é o mínimo que eu consigo colocar do nutriente 3. Eu não consigo colocar menos do que esse valor daqui. Então, o interessante de analisar o problema assim é que, embora o nosso produto às vezes exija que tenha uma quantidade mínima ou máxima, dependendo dos insumos que nós iremos utilizar, não será possível cumprir essas restrições. Então, sempre que você modelar, é necessário verificar se os produtos que você possui e a combinação que você vai fazer deles, se é possível, com a utilização deles, você conseguir cumprir as restrições. Porque às vezes você coloca uma restrição que o seu produto não consegue cumprir. Exatamente o que nós testamos aqui em relação ao nutriente 3. Bom,
Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraço e até mais.